Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam super bem-vindos a mais um podcast, a mais um Fala Fred. E hoje eu tenho uma grande novidade para você. Se você está me ouvindo no Spotify, agora você pode me ver em vídeo também no Spotify. E se você está no YouTube, seja bem-vindo. Agora eu também estou aqui com o meu podcast para você poder ouvir, assistir como você quiser. Estamos no episódio 42 do Fala Fred, então no Spotify tá tudo organizadinho, mas no YouTube a gente já vai começar pelo 42, porque os outros só foram no Spotify. Então, estamos aqui para começar uma nova jornada no meu podcast. E eu tô muito feliz porque eu quero que seja uma coisa leve, diferente, que a gente possa trocar essa ideia, conversar sem tanto filtro, num mundo que cobra tanto que a gente tenha que ter resposta de tudo e tudo precisa ter 30 segundos, ter gancho, precisa aprender as pessoas. O podcast eu me encontrei um pouco como um lugar de tranquilidade, um lugar de conversa, um lugar que a gente possa relaxar um pouquinho mais. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como você não sabe se amar e como talvez a maioria das pessoas não saiba se amar. Bem-vindo a mais um episódio do Fala Fred. O que eu quero dizer sobre não saber se amar? Quando a gente fala de amor próprio, na verdade, a gente tá falando de algo muito mais profundo do que só se olhar no espelho, gostar do seu cabelo, achar que o dia tá ensolarado e que sua vida é boa, e que você emagreceu um pouco, que você engordou um pouco e que seu tênis novo é muito legal e você acabou de trocar de celular. O amor próprio tem uma profundidade que muitas vezes a gente se distancia. Essa profundidade do amor próprio vem, em essência, como uma colocação de um diálogo interno. Como assim? A gente precisa aprender a falar com a gente mesmo de uma maneira mais tranquila, internamente falando. A gente percebe uma pessoa que se ama, uma pessoa que sobe no palco, dança, fala super bem e é muito divertida e descolada, mas uma pessoa que tem conversas internas saudáveis. Às vezes a gente tem gente que é mais quietinho, que é mais tranquilo, que fala menos, que é mais envergonhado e se ama plenamente. Talvez só não seja tão expansivo como disseram que tem que ser. Como tem gente que, por uma eventualidade, se mostra muito, fala demais, gosta de chamar atenção, mas no fundo carrega uma necessidade de aprovação gigantesca. Por isso que a gente não pode ter esse julgamento sobre o outro, porque na verdade a gente não sabe quem são as pessoas, como elas se sentem e às vezes nem elas sabem internamente. Pensando por um outro ponto, o amor próprio também não é um lugar de chegada pleno. E o que eu quero dizer com lugar de chegada pleno? Não é um lugar que a gente chega, estabiliza e acabou. Eu sempre digo que o amor próprio, como o autoconhecimento, como a inteligência emocional e todos esses pilares são alicerces como escovar os dentes. Você não escova os dentes uma vez na vida, duas, três, quatro, 5 mil, e depois fale, ai que bom, já escovei o suficiente, agora já cheguei no lugar de sorrisos bonitos e eu não preciso mais escovar. Você vai ter que escovar pro resto da vida. Você vai ter que reaprender a se amar pro resto da vida. Como você também, como consequência, vai ter que fazer exercício o resto da vida, comer bem o resto da vida. E isso é a vida de todos nós. Outro ponto muito importante, quando a gente fala dessa continuidade, você pode perguntar, mas Fred, se eu me conheço, eu vou me amar. Porque não existe, como eu sempre falo pra vocês, amor próprio sem autoconhecimento. Lembra sempre disso que eu tô te falando. Por quê? Porque pensa comigo, raciocina comigo. Como você quer amar algo que você não conhece? Você entende que se você amar algo que você não conhece, na verdade você está amando uma ilusão de si mesmo? Na verdade, você está olhando para um lugar teu de desconhecimento, de ilusão, de fantasia e criando um amor sobre aquilo. É como se fosse uma paixão dentro do relacionamento. A paixão, ela é importante, ela é gostosa, ela é fluida, mas a paixão é uma fantasia, não é uma realidade. A paixão não existe como a gente imagina, né? Na verdade, ela existe, mas o que eu quero dizer é que ela talvez não seja e não tenha, talvez, tanta eh, fundamento na realidade. E tem um problema? De forma nenhuma. A gente tendo consciência que isso é uma fantasia, que a gente apaixona pelo ideal e muitas vezes a gente se ama pelo ideal que a gente cria de si mesmo. E isso faz parte da vida, né? Eu acho que a gente olha demais hoje nas redes sociais e fala: nossa, como essa pessoa se ama, como essa pessoa sabe quem ela é, como ela é segura, como ela é determinada. Isso não é reflexo de amor próprio.
tá? O amor próprio não é uma coisa que se mostra na câmera. O amor próprio não é uma coisa que se mostra nos stories, numa mensagem. O amor próprio é uma sensação interna e um diálogo e uma conduta interna longeva e saudável. É uma coisa que só a gente vai perceber. A gente não vai ter como ter tanta facilidade em mostrar para os outros. E por que a gente teria que mostrar para os outros que a gente se ama? Também é um questionamento, né? Quem se ama talvez não vai buscar tanta validação assim. Quem se ama talvez não vai querer sempre ser o centro das atenções. Porque às vezes, no momento de silêncio, no momento de ser mais discreto e reservado, também há muito amor próprio. Eu percebo que, na verdade, para mim, as pessoas que mais se amam sempre são pessoas que têm uma relação muito grande com eh, o silêncio e com o pensar interno e com as facilidades de diálogos dentro de si mesmo. Porque as negociações são sempre internas. A gente está ali olhando, pensando, entendendo quem a gente é, para onde a gente vai, o que, que a gente sente, e é ali que a gente vai serenar. Né? O que demonstra esse amor próprio é quando eu deito na minha cama, eu olho para o teto e falo: me sinto bem, eu sei quem eu sou. E talvez eu não vá postar sobre isso, talvez ninguém consiga visualizar, e talvez o amor próprio seja uma pantufa que a gente usa em casa e seja só isso mesmo. Talvez não seja o salto alto mais bonito, nem o tênis de marca mais legal, nem o cabelo mais loiro, colorido ou a cor que for, e nem a barriga mais trincada. Talvez seja um sentar no sofá com um diálogo saudável, interno e tranquilo sobre como eu me sinto e como a minha vida se desenha. E esse sempre foi uma definição muito forte de amor próprio para mim, né? Quando alguém me perguntava: Fred, o que que é amor próprio para você? Eu sempre respondia a mesma frase, que era: amor próprio é a capacidade de criar dentro de você esse lugar saudável. É você que vai saber. Ninguém vai saber. E por que eu quero dizer que as pessoas não sabem se amar? Porque elas se iludem que amor próprio é orgulho, que amor próprio é vaidade, que amor próprio é validação. E às vezes não. Na maioria das vezes não. E por que que eu digo que as pessoas se iludem sobre se amar e às vezes não sabem se amam de verdade ou não? Porque as pessoas confundem amor próprio com orgulho, com vaidade, confundem amor próprio com validação, com estética. O amor próprio é algo muito mais profundo do que isso. Ele é uma serenidade, ele é uma estabilidade. Ele é como se a gente pudesse dizer, sabe aqueles casais que postam fotos lindas em Dubai, num barco, e talvez eles estejam vivendo algo não muito saudável, mas parecem que se amam tanto. E talvez aquele senhorzinho, aquele casal que está no jardim cortando os dentes de leão e pensando em como, né, comer uma pizza no final de semana, talvez eles nem estejam nas redes sociais e se amem muito mais. O amor próprio funciona de uma forma parecida. Talvez a gente esteja num canto tranquilo, sereno, sem grandes glamours, sem grandes necessidades de expansão, de brilho, de força, e ali seja um lugar tranquilo para a gente morar, para a gente viver. Então, cuida para não confundir a visão de amor próprio com a visão de algo glamuroso, com a visão de algo, a Beyoncé no palco, sabe? O que eu quero dizer com isso? No sentido de, meu Deus, eu subi no palco e olha como essa pessoa é poderosa, como se o amor próprio fosse um poder, como o amor próprio fosse um brilho, uma luz, uma. E esse brilho, essa luz, até acredito que seja, mas ele talvez venha em coisas mais simples. Seja alguém, sabe? Eu lembro de uma situação que eu ficava pensando bastante no colégio, porque eu sempre brinco que as pessoas populares do colégio, elas comiam lanches da cantina, né? E na época, eu lembro que eu tinha um amigo meu que pegava pão de queijo e Nestea. Nestea era um chá de latinha. Eu falava: nossa, cara, que legal. Espero que um dia eu possa pegar pão de queijo e Nestea também. E, na verdade, eu comia o lanche que minha mãe me dava e tava tudo bem. Só que eu era meio bobo, eu acho. E eu ficava: mãe, por que você vai me dar essa maçã? Essa maçã, ela fica marrom e fica feia. Não, mas ela não estragou, você pode comer. E eu ficava: ai, mãe, que vergonha. Aí amarrava no papel alumínio, assim, sabe? Aquele pão com margarina e uma geleia ruim pra dedéu. E eu ficava olhando assim. E aí, quando eu via um outro amigo meu comendo
a mesma coisa que eu, né? A maçãzinha com o pão com geleia lá. E ele estava tão seguro daquilo e eu ficava tão envergonhado. Eu falava, nossa, na verdade eu não quero ser como o cara que come o pão de queijo com Nestea. Na verdade eu quero ser igual o outro que come margarina com mumu. Mumu é um doce de leite que tinha em Santa Catarina. Eu não sei se tem no Brasil todo, talvez tenha. E ele comia seguro e eu falava, nossa, que legal. Como ele é seguro comendo o lanche que a mãe faz. E eu, bobo, pré-adolescente, achava que isso era uma maturidade na época. Mas eu tinha dificuldade de aceitar isso. Então, o amor próprio talvez seja o pão com geleia e menos o pão de queijo, sabe? Menos a vaidade, menos validação, menos o só se sentir bonito. Eu posso me amar e não me sentir bonito, sabia? É meio curioso isso. No sentido de não quer dizer que eu não vou me achar bonito numa constância, mas quer dizer que tem dias que eu vou olhar e falar, pô, hoje eu não tô me sentindo muito bonito. E o amor próprio é essa capacidade de conversar sobre eu não me sentir bem e me sentir bem com o fato de não sentir bem. De olhar pro espelho e falar, pô, hoje eu tô me sentindo meio mal, meu cabelo tá caindo, tô meio desconfortável. Mas tudo bem, vamos fazer um exercício, vamos tomar um banho e daqui a pouco, né, eu vou voltando a me olhar de uma forma mais carinhosa de novo. Então, esses são os diálogos. Esses são os pontos. O ponto de virada está no não julgamento. O ponto de virada está nessa tranquilidade. O ponto de virada está nesse processo doce, suave, inteligente de dialogar, de serenar, de ter essa tolerância, essa maturidade com as volatilidades da vida. Se não, é muita vaidade, é busca por ser algo grandioso e quanto menos a gente supervaloriza e superdimensiona as emoções, as pessoas, os amores, a felicidade, o propósito, mais gostosa a vida fica. Muito mais gostosa. Porque eu sempre digo assim, a capacidade que as pessoas na atual sociedade têm de superdimensionar as coisas, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, é de imaginar que o propósito é um sonho, que você acorda de manhã e descobre que você quer ser jogador de tênis. E o amor é alguém que você encontrou numa viela em Paraty, tomando um sorvete de casquinha, e ela te olhou e falou: Nossa, Fred, você é tudo que eu sempre procurei. Quer dizer que essas coisas não podem acontecer? Não. Estou dizendo que se a gente ficar refém disso para encontrar algo, talvez a gente esteja idealizando demais. E aí se perde. E o amor próprio é a mesma coisa. Se a gente esperar que o amor próprio seja sentir maravilhoso, e não estou dizendo que não seja possível, estou dizendo que esse não é o pré-requisito para sentir acarinhado por si mesmo, talvez a gente se distancie do verdadeiro amor próprio, que é mais simples, que é mais conversado, que é mais sereno, que é mais dia a dia. Tem dias que a gente não se ama, sabe? E aí, como é que a gente lida com o amor próprio quando a gente não tá se amando naquele dia? Conversando, tendo um diálogo maduro, sereno, doce, falando, ô Fred, ô Joana, ô Mariana, e cada um vai ter seus diálogos internos. Calma, vai dar certo. Espera um pouco. Cada dia é um dia. Um dia, às vezes, não se achando a pessoa mais linda do mundo, ou não se amando, ou se sentindo um pouco culpado, ou se sentindo um pouco síndrome de impostor, faz parte da vida. E eu acho que, normalizar essas coisas é importante para a gente poder não lutar contra as emoções, mas sim tornar elas amigas, elas companheiros. Sempre falo, não são inimigos. A tristeza, a síndrome do impostor, a ansiedade são colegas que vão nos guiar a melhorar, a evoluir, a entender, a descobrir coisas lindíssimas sobre nós mesmos que às vezes a gente se distancia. E é nesse ponto de virada que tudo começa a ficar mais gostoso, sabe? É nesse ponto de virada que a gente fala: opa, talvez eu possa me aceitar mais como eu sou, talvez eu possa me divertir mais com as minhas imperfeições e amar mais as minhas imperfeições verdadeiramente. Não prove para as pessoas que você se ama, se aceita. Olha no espelho e realmente sinta isso. E vai treinando até virar uma verdade. A gente vai amando a nossa companhia. E aí, dentro de nós, vai virando o lugar mais seguro do mundo.
mais gostoso de dialogar. É como se fosse, sabe quando você chega numa viagem e aí você deita na sua cama, e você fala, nossa, cara, como viajar é bom, mas voltar para minha casa é maravilhoso. Internamente eu acho que é uma sensação parecida. Quando a gente começa a encontrar a nossa cama interna e descobrir que esses pontos são tão gostosos como, né? E demora mesmo, e tem momentos que são difíceis, e momentos que são desastrosos, mas não idealiza. Não idealiza as pessoas que você vê nas redes sociais. Isso não é verdadeiro, isso não é tudo. A vida é muito mais profunda, eclética, né, emocionalmente falando, e muito mais consistente do que esses milagres, assim. Hoje me assusta um pouco, até falei com a minha terapeuta esses dias, falei assim: "Luísa", que é o nome da minha terapeuta, "como é que as pessoas falam tanta bosta na internet com tanta segurança?". Fiquei pensando eu, né. Porque, né, são tantas regras, e isso pra mim é uma coisa tão que distancia do que eu acredito como vida, né, fazendo um desabafo e aproveitando que o podcast tem essa liberdade, e eu tô sentado no chão aqui, né, porque eu acho que o chão passa uma coisa meio eu gosto de sentar no chão. Vou te dizer que uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é chegar em casa e deitar no chão. É como se eu me conectasse comigo mesmo. Eu falo isso no meu livro novo, A Calma é um Caminho Sem Volta, que é o meu mais novo livro. Aí eu acabo, falando sobre como deitar no chão é uma conexão grande que eu tenho comigo mesmo. E aí, voltando ao nosso tópico que eu estava falando, as pessoas falam muitas coisas com muitas verdades absolutas. Isso para mim é assustador, né? Imagina, agora tudo, até estava fazendo um desabafo esses dias também, até nas redes sociais, falando, cara, como é que as pessoas têm tanta essa garantia, né? Se eu como arroz, o arroz agora inflama, então eu tenho que tomar cuidado. Mas uma outra pessoa falou que a creatina não tá funcionando. Aí a outra pessoa me falou outra coisa, que agora é o seguinte, um homem de valor não pode usar chinelo. Eu tenho que ter um relógio para entrar num patamar de sucesso, e eu não posso ter capinha de celular, eh eh, porque a capinha do celular mostra que eu não tenho dinheiro se o meu celular cair no chão. Aí eu fiquei olhando isso aí, eu falei: "Ai, mas aí uma outra pessoa falou que homem não lava louça". Mas agora também, estão dizendo que ai, meu Deus do céu, é tanta coisa, que isso aqui, homem que faz aquilo não pode fazer isso, e o outro é isso, e a comida tem que ser assada, e não pode comer aquilo, e não pode ser assim, e tem que investir dinheiro assim. E às vezes eu olho tudo isso e fico assim: "Jesus amado, mas que canseira é viver assim". Não dá pra eu só ler meus livros, viajar, conversar com vocês aqui, aprender. Vamos aprender, né, nós, a se amar, a se conhecer, a rir um pouco, a ler um livro, né, fazer um curso legal, a aprender algo de arte, e comer bem, e trabalhar, ganhar um dinheirinho, fazer algo honesto, né. Me parece tão simples, tantas regras morais, éticas e lineares que nos distanciam da base. E eu digo a base no sentido: te ama, pequeno pimpolho, faz exercício, come bem, né, penteia o cabelo, escova os dentes, trabalha um pouco, guarda um dinheiro, vai fazendo. Eu acho que a vida é uma caminhada tão, serena, e eu acho que o amor próprio é uma caminhada serena também. Quando eu digo serena, não estou dizendo que não teremos dificuldades. Eu estou dizendo que mesmo nas dificuldades, a solução muitas vezes é olhar, se organizar, direcionar. Não existe um milagre. Não existe um milagre para mim, pra gente ganhar dinheiro, pra gente ter um bom trabalho, para escrever um livro, para ter uma família, para se amar. São caminhos longevos, muitas vezes resistentes, pacientes, e isso vai colocar a gente num lugar maravilhoso, que é um lugar de serenidade, de calma, de amor próprio, e tudo isso vai se tornar muito mais legal. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e espero que você tenha gostado dessa ideia de poder mesclar tanto no YouTube, se você estiver assistindo, como no Spotify, e a gente poder ter esse mix de você poder ouvir ou assistir onde você quiser. E se você tá me vendo, espero que você tenha gostado do cenário aqui, é a minha casa, então eu tô compartilhando um pouco mais com vocês e sentado aqui no chão. Fechou?
Também aqui embaixo você tem acesso a todos os meus livros, links, palestras, cursos, tudo que você precisa para poder aprofundar um pouco mais junto comigo e poder melhorar a qualidade das tuas dúvidas. Fechou? Um beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!